Se ajoelhou, vai ter que rezar. Se abraçou, vai ter que criar. Essa regra parece bem simples, porém ela vem cheia de complicações no mundo de Vampiro à Máscara. Até mesmo porque cada secto vai ter as suas ideias e filosofias do que fazer ou o que não fazer com o tipo de vampiro mais novo que existe, o Shielder. No meu último vídeo sobre este assunto eu falei sobre o abraço, o ato de transformar um mortal em um vampiro, e hoje vamos falar sobre os anos iniciais destes vampiros. A ideia é chegar até os mais antigos, acompanhando cada uma das idades, Shielder, Fledgling, Neonate, entre outros. Tudo isso para ter uma escala evolutiva de idades em Vampiro à Máscara. Entender muito mais sobre esse assunto, tem aí para vocês. Antes de continuar, então, se você já é inscrito, peço like. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. Tenho feito aí exclusivamente vídeos sobre Vampiro à Máscara. Se você gosta desse assunto, vale a pena muito se inscrever no meu canal. O pessoal daqui gosta muito. Bora continuar com esse vídeo. Os três sectos não poderiam ter jeitos mais diferentes de abraçar e de como criar deste vampirinho que acabou de nascer, chamado de Shielder. Shielder é a idade dele, que é mais ou menos dos 0 anos de vampirismo até uns 20, quem sabe 30. Nossa, é muito? É, mas para vampiro não é quase nada. Na Camarilla você precisa da autorização do príncipe para poder abraçar um vampiro, e você tem a permissão de destruir a qualquer momento, desde que não vire um Fledgling, desde que não saia da sua asa. Você tem direito de falar, não gostei do que ele falou ontem, destruir. E para Camarilla tá tudo certo. Nos anarquistas você pode sim criar um vampiro a qualquer momento, é meio que um ideal deles, tipo liberdade para você fazer o que você quiser. Claro que a comunidade vai ter que cuidar desse vampiro e ele vai sobreviver ou não conforme esse novo local. E no Sabá tem basicamente 2 tipos de abraço, o mais focado, que geralmente são feitos pelos clãs, né? Tizmice, La Sombra, entre outros maiores clãs ali antitribos, para poder continuar os seus legados, e tem os Shovelhead, os cabeças de pá, que abraça um bando de gente ao mesmo tempo, enterra eles, né, dá pá na cabeça, e aí quem sair vai atacar o pessoal. Tem vários tipos de abraço no Sabá. Só que, se você pensa que, então no Sabá é tudo uma indução religiosa, no Anarquistas é liberdade, na Camarilla tem regras. Na verdade, sim, só que pra tudo ao mesmo tempo. A doutrinação que vai começar do Shielder, ele já vem de berço. Só que é uma manipulação que não vem apenas uma questão de secto, também é uma questão de clã, também é uma questão de ideal. A criação desse vampiro vai ser dependente de muitas e muitas coisas. Aqui eu vou falar sobre os sectos, como eles veem esses vampiros novos, ao mesmo tempo de como pensaria um desses. A relação total entre o Sire e a criação, né, a prole, é algo muito mais complexo que vai ter que ser falado a cada clã dependente do seu secto. Então aqui vai ser um escopo muito mais geral. Quero tocar muito mais esses tópicos quando falar sobre os clãs. Bora falar mais sobre este mortal, o vampiro novinho que estamos aí em teoria falando. Este vampiro hipotético acabou de passar pelo seu maior trauma da vida possível, que foi o abraço. E ele tem que esquecer de tudo, de toda a sua vida mortal ou em partes. A gente vai ter algumas divergências. Na Camarilla é proibido você ter contato com a sua família mortal. Fala, nossa, mas Douglas, tem um monte de vampiro que continua. Ser proibido e não existir são coisas completamente diferentes. Nos anarquistas não é de bom tom por causa da máscara. Afinal de contas, né? Você tá lá 50 anos, olha o vovô ali, o cara lá com cara de 20 anos. Complicado. E no Sabá, você é totalmente retirado do seu núcleo familiar porque você virou membro de um culto. Parabéns, Ave Mão Negra. A ideia inicial é de como é que este vampiro vai lidar com este rompimento, porque vai ter que ser um rompimento mais hora ou menos hora, e mesmo assim um Shielder, ele vai ter que pensar nisso no longo tempo, afinal de contas podem ser até 30 anos nessa categoria de vampiro novado, iniciante. Você vai ter sim que pensar nisso. Como é que foi este rompimento com o mundo? O seu personagem participava do mundo ou não participava do mundo? Ele já era um excluído? Vai ficar mais fácil. Não era um excluído? Era um artista? Era um influencer? Isso tudo pode ser um grande problema para como o vampiro consegue manter a sua não-vida a partir de agora. E principalmente, qual vai ser a sua relação com o Senhor, os ideais do Senhor, os ideais do seu clã, que na verdade é a parte mais fácil, porque se você for escolhido é porque você tem alguma coisa parecida com o seu clã, e finalmente as ordens do seu secto. Eu tô falando aqui de 20, 30 anos, isso não é brincadeira. A categoria Shielder dura tudo isso dentro da Camarilla.
Então, durante todo este tempo, o Senhor e a prole vivem juntos. É muito Lestat e Louis do Entrevista com o Vampiro. Até mesmo a parte mais abusiva do relacionamento. Eu já tenho até um vídeo falando sobre Entrevista com o Vampiro, o filme, tá aqui no card. E mais pra frente eu vou falar sobre a série, também inspirações minhas. Agora vamos entrar um pouco sobre psicologia. É difícil falar sobre psicologia porque, assim, vampiros não existem. Se você acredita, bom pra você, eu não acredito. Ela fala, nossa, mas o cara fala sobre Vampiro à Máscara, tem outro canal só sobre vampiro e não acredita? Não, eu não acredito, mas eu também não tô aqui pra ficar discutindo crença. Por que é difícil falar sobre psicologicamente pra um vampiro? Porque os humanos são mortais e os vampiros são imortais que não morrem nos finais. Isso tudo se torna uma complicação para a gente poder realmente falar de como pensa e de como não pensa isso. Eu peguei um pouco da psicologia de jovens adultos para poder tentar entender um pouco melhor de como pensaria estes não humanos. Pra mim vai ser mais ou menos relacionado, apesar do nome Shielder, vai ser mais ou menos relacionado a um adolescente. Ele não precisa mais aprender a andar, tal, sei lá o que, nem os bons modos mais básicos, mas ele precisa aprender os outros bons modos, viver em sociedade de forma decente, né? Porque adolescente não vive em sociedade de forma decente. É normal, gente, não tô criticando, é só, tipo, é assim que acontece, todo mundo já foi um. Neste ponto, então, o Shielder ele vai ter que viver com o seu Sire para poder aprender isso. É mais ou menos por aí. Então a gente vai perceber que existe sim uma grande influência. Quando adolescentes não saem para sua vida de jovem adulto ou de adulto com ideais parecidos ou até mesmo, quem sabe, às vezes contrário de seus pais. E isso é o importante. Os seus pais, eles vão sim te moldar de alguma forma, seja pro bem, seja por mal, seja pro neutro. Na Camarilla, você é um movimento político. Tudo sobre você é um movimento político. Você foi feito com algum objetivo, seja ele qual for. Seja porque queria ganhar mais territórios, o Ventrue queria comprar a sua empresa, alguma coisa aconteceu. Ou se não, é um plano do seu senhor que vai durar anos e anos e anos e anos. Você fala, não, tenho esse potencial, então eu quero fazer toda essa linha do tempo para poder chegar lá em algum momento e falar, ah, fui eu que fiz tudo isso na sua vida. Isso é normal. Até mesmo pode ter sido um plano de toda a cidade para fazer alguma coisa e vários vampiros foram feitos para alguma coisa. Isso, o agente da Camarilla, ele vai ser feito desse modo. Ele vai ser colocado isso na cabeça. Toda essa politicagem, toda essa ideia vai ser inserida na mente dele, porque ele é um movimento político. E aí que dá o interessante, o quanto que você, dentro desse sistema, não vai se adequar a esse sistema e depois vai reproduzi-lo. É o mais comum que existe. Até porque é o mais comum que existe em muitas das pessoas no mundo. Você convive com aquilo, adequa, absorve, muda um pouco e reproduz. Na Camarilla vai ser igualzinho. Nos anarques já vai ser um tantinho mais complicado. Porque, apesar de parecer a anarquia livre, na verdade ele tem ideais fortes. Os anarques têm grandes ideais. O ideal da liberdade para fazer o que quiser é importante. Afinal de contas, sem isso, não existe anarquia. Vampiro à Máscara, eu tô falando, tá, gente? O Shielder, nessa questão, ele vai absorver todos esses ideais. Ele vai ver a liberdade, ele vai sentir essa liberdade, mas também ele vai ter as suas punições. O Shielder, pior ainda, lá na Camarilla, porque ele vai ter punição direto e reto. Ele vai ser um bosta, ele vai ser tratado como um porcaria lá. Nos anarques já é um pouco diferente. Você é tratado como um membro de uma grande família que tenta se controlar. Lá na Camarilla, você é o fim da sociedade. Você é o que menos presta, ninguém vai te ouvir, você não tem voz, você não tem nada. Você não é ninguém. Mas, se você sobreviver, você é alguém e você vai continuar o ciclo. Igual os anarquistas. Se você fala, nossa, esse lugar é muito legal, vou fazer mais de mim. E no Sabá, no nosso querido Sabá, é um culto. É assim, gente, eu tô pisando em ovos aqui, mas assim, o Sabá é uma instituição religiosa. As crenças deles são de nós somos monstros e vamos governar como monstros. Ok, essa é a frase número 1. A segunda frase é que eles são um culto da morte que querem matar os vampiros antigos. Entre eles, os antediluvianos. Eles não querem apenas dominar, eles querem finalizar os vampiros antigos, o que é muita hipocrisia, mas todo secto é hipócrita. Eles querem servir o pai sombrio, Caim, porque eles querem doideira.
Então eles são muito, mas muito religiosos. Até que os cargos deles são todos cargos inspirados, vamos colocar assim, na Igreja Católica. Padre, bispo, arquebispo e por aí vai. Se você cresceu numa casa religiosa, você vai saber muito bem como é que é. Se você não crescer numa casa religiosa, vai ter vários vídeos de pessoas falando sobre as experiências que agora que saíram dessas casas religiosas, falando sobre isso, ou até mesmo pessoas na internet que mostram essas vidas religiosas para vocês. E assim, é coisa de culto mesmo. O outro tá errado. Nós somos a fé verdadeira. Nós somos o certo. Nós somos os corretos. Ave Pai Sombrio. Vamos rezar. Vamos fazer um ritualzinho aqui. Vamos diableirizar um cara. Vamos matar um ancião. E é isso. Então, dentro disso aqui, é impossível um vampiro não absorver isso. Então, o vampiro, se ele é de Shovelhead até um vampiro que ele já foi abraçado com alguma intenção que pode ser muito parecido com a Camarilla nesse quesito, o Sabá tá mais pra Camarilla do que pra anarquista, tá? Na questão de estruturação. Eles vão ter esses ideais religiosos malucos. E ele vai colocar pra frente. Claro que vai ter uma hierarquia muito mais disparado. Se você for um Shovelhead, para crescer é mais complicado. Se você for a cria de um assombrão, de um tismição lá dentro, pô, a sua ascensão é muito mais rápida. É um super feudalismo 3.0 ali, religioso. É uma coisa maluca o Sabá. Agora vamos pensar na cabeça destes. Porque os seus primeiros 30 anos ali nesse cargo inicial, não é nem um cargo, é só um nome que dão, sabe? Pro vampiro jovem. Como é que ele vai chegar do outro lado? Porque a proximidade é o fledgling, é o iniciante. Olha só como é que é Vampira Máscara. Você passa de Shielder pra fledgling. É tipo, é o novato. Novato. Você sai de nada pra quase nada. Aí você pensa, mas meu vampiro vai ter uma cabeça forte, meu vampiro vai ser super, ultra, mega inteligente, ele não vai cair nessas manipulações baratas. Queridão, queridona, você vai estar indo contra, não é um vampiro, não é contra o seu clã, sendo contra sectos. Eu acho que a gente tem que entender que essa doutrinação não é feita à toa, ela é feita de um nível estrutural gigante. Quando você é um Shielder na Camarilla, no Sabá ou nos anarquistas, você não tem contato com o resto, vai ser literalmente demonizado o outro lado. Um Shielder na Camarilla, ele vai aprender que o Sabá é a pior coisa do mundo, ele vai ser todo dia falar, olha, o Sabá é ruim, o Sabá é mau, o Sabá faz sei lá o quê, o Sabá, ele... tudo isso, os anarquistas é pior, anarquista e Sabá é tudo igual, tá? É isso que um Shielder da Camarilla ouve todo dia. E a mesma coisa vai acontecer nos Sabá e nos anarquistas. Eles vão ter uma lavagem de anos. Então você foi tirado do seu núcleo familiar, você foi tirado dos seus amigos, você foi tirado de tudo que você conhece por causa de um traço de personalidade seu. Tudo isso foi retirado de você. Agora você tá com estranho na sua vida. Esse estranho, você tem sentimentos gigantescos com este, possivelmente por causa do laço de sangue. É um elo eterno entre o Sire e a prole. Você só tem ele. Você tem um clã gigantesco. Você descobriu que o mundo agora tem vampiro, lobisomem, fantasma, mago, caramba 4. Descobriu que tudo isso existe. O seu mundo caiu completamente. Tem uma organização secreta que controla o mundo. Tudo que você achava que era coisa de um humano é na verdade um bando de vampiros. E agora você tem tudo isso pra si. E você vai ficar seus próximos 30 anos só com esse Sire. O Sire, ele é o seu mestre. Ele é quem vai te controlar. Se o mestre disse não, é não. Você fala, eu vou dizer sim. Você morre. No Sabá, é pior ainda. Se você disser não a qualquer momento, você pode ser um ancião. Se você disser não aos ideais do culto, você morre. Então a gente tem que prestar atenção que não importa o quanto seu personagem seja mente forte, não importa nada disso. É uma pressão impossível para o seu personagem resistir. Claro que quando ele sair do outro lado como fledgling, é diferente, porque ele sai um pouco dessas asas e ele vai ver o resto do mundo. E aí que vai ser o interessante. E aí que vai começar tudo isso. Fala, mas isso não cabe muito bem com uma adolescência. Eu sei, mas é como eu disse, é complicado passar de um lado para o outro. É meio que o começo da adolescência, é o pré-adolescente, né? E o fledgling seria o adolescente para jovem adulto.
tem vários jeitos de interpretar isso. Quando você virar um fledgling, né, o iniciante, aí sim você vai ter que começar contato com outras pessoas, outros vampiros, outros ideais de vida, e aí você vai começar a se moldar. Antes do mortal virar vampiro, ele não sabia que nada disso existia. E isso é importante. A máscara. Como é que você vai ter uma opinião formada sobre tudo se você não sabia o que era sabá, se você não sabia o que eram anarquistas, se você não sabia de nada disso? Do nada você acorda, é transformado. Eu sei que é um pouco mais difícil do que isso. E agora tem um cara te falando de, olha, tem um movimento de vampiro chamado sabá. Black Sabbath? O pensamento de como um Shielder pensa, alguém começando a absorver tudo isso na vida. Só que ele só ouviu um lado. É bem complicado a gente ter crônicas passando-se apenas com Shielders. Eu acho bem difícil. O ideal, na verdade, é você ter uma crônica que se passe logo depois disso. Caso você queira utilizar os vampiros bem novos, logo depois, não, acabou de virar fledgling. Essa é uma ideia. Mas se você for escrever a sua história de Vampiro à Máscara, né, fazer o seu personagem, pense de como seu vampiro foi como fledgling. Não precisa fazer 3, 4, 5 páginas sobre isso, mas faça um parágrafo. Como foi a sua vida de Shielder? Eu acho que é sempre bom fazer esse tipo de exercício quando for escrever uma história de personagem. Falar, não, como é que foi a sua experiência mortal, como é que foi o abraço e como é que foi os seus anos de Shielder. Isso é muito importante. E uma das poucas coisas que eu vou falar que o V6 fez de legal, que é trazer essa relação com o Sire como se fosse algo que realmente vai te influenciar pro resto da vida. Eu achei muito legal eles pegarem esse conceito, só achei ruim que eles descartaram, por exemplo, o tipo de predador, que pra mim é tão importante quanto. Quer saber as minhas opiniões sobre os V6? Tem aqui aí o vídeo no canal sobre as minhas opiniões sobre o V6. Bora falar sobre algumas etapas que um vampiro deste passaria. A primeira é com certeza o aprendizado total, é absorver tudo o que está acontecendo, fazer perguntas de todos os tipos possíveis. Este é o momento que o vampiro ele vai aprender tudo, como se drena o sangue, como se fecha um machucado com a lambida, de onde viemos, de onde não viemos, isso vai ser importante por causa do Sire, né? Tudo isso ele vai aprender as coisas básicas da fisiologia vampírica, da cultura vampírica. Tudo isso ele vai aprender, ele vai absorver tudo isso durante todos os anos. Então, essa é a primeira grande parte, essa absorção de informação em massa. Ele vai esquecer coisa? Claro que vai. Com certeza vai rolar algum tipo de imitação, ele vai imitar o seu Sire. Afinal de contas, o Sire é o maior ídolo dele nos primeiros anos, é o grande vampirão que transformou ele. Essa é a ideia bem importante, ele vai imitar o Sire inicialmente. É normal, filhos imitaram os pais imitaram os avós e por assim foi. E é claro que depois você vai criando a sua personalidade, mas esse nível de imitação vai sim acontecer. Claro que vai existir algum tipo de contestação da parte deste vampiro e vai caber ao Sire manipular este para começar a falar, não, você tá pensando errado. No finalzinho da vida vai ter, né, quando for para virar fledgling, vai ter, então já que eu já sei de tudo isso, agora eu vou ser o meu vampiro meu mesmo. E é daí que ele vai começar essa vida de fledgling. Lembrando a todos que essa é uma série de vídeos que eu vou querer falar sobre todas as idades oficiais do Vampiro à Máscara, as minhas opiniões sobre isso e como ir interpretando. Então se você quiser fazer alguma coisa diferente, se tinha alguma dúvida, deixa aí. Foi um pedido de um inscrito meu que falou para falar sobre a psicologia, né, sobre na verdade a patologia, a psicologia patológica, alguma coisa do tipo, sobre os vampiros antigos. Mas eu falei, eu tenho que falar dos novos também, eu tenho que começar lá atrás para chegar numa conclusão épica. Então, se você gostou dessa série de vídeos, se inscreve, deixa o like e muito em breve aí a gente vai ter muito mais novidade. Tem de tudo aqui neste canal. Eu já falei sobre os cargos da Camarilla, vou começar a falar sobre os anarquistas, vai ter sabá, vai ter guia de clã, guia de como fazer ficha, vai ter de tudo e mais um pouco. Então, se você gosta de Vampiro à Máscara, este aqui é o ponto para você aprender um pouco mais. Eu sempre digo que os meus vídeos não são um guia definitivo, eles são ideias para vocês. É alguém que já jogou, que já viu e que tá passando algumas ideias. Nenhum vídeo meu é um guia definitivo. Por exemplo, é como eu faço, e não como fazer. Mas como fazer ficou um título mais legal, tá bom? Então, like, comentário, se inscreve aí no canal. Vejo todo mundo aí na próxima.